O Pegadas veio para servir. Servir Jesus. Para nos ajudar a construir. Eu tenho a sensação, na chegada, que os miúdos acham que nós estamos super à vontade e cheios de confiança e sabemos o que é que estamos a fazer. E não sabemos. Porquê? Porque se passa nas horas antes. Então, eu acho que o que acontece antes é os diretores estão tipo em modo cronómetro, não é? Falta 1 hora, eles estão ali, estão quase a chegar e de repente falta a última meia hora. E eu acho que aí começa a estupidez. Todos os anos há um imaginário em cada campo, que é um tema em que o campo gira toda à volta desse tema. Tentamos levar ao máximo o imaginário a sério, com tudo o que isso implica, para eles sentirem constantemente que estão noutro sítio. Pronto, há o animador adereços, não é? O animador viciado em adereços que não sabe parar, que mete toucas, corsários, elásticos em sítios que ninguém vai ver e está só obcecado com adereços. Depois há o animador tinta, que é um animador que tem tinta dos pés à cabeça e pronto, e a tinta basta. E depois há o animador calções e uma bandana e está a andar. Isto não está certo, mas vai. E de repente os miúdos chegam e estranhamente tudo acalma, sabem? Tipo, de repente está tudo aos berros, não sei o quê, e de repente aquilo acalma. E depois também há vários tipos de miúdos, não é? Há um miúdo caladão desconfiado, muito cool, mas depois tem bolicaus na mochila. Mas vem sempre de cara trancada. Depois há o miúdo que não se percebe se é animador ou se é miúdo, porque já está com adereços aos berros, não se percebe bem, já está cheio de confiança, que é ótimo. E depois há o miúdo tenda, que é, reparem, é sempre o miúdo mais pequenino do campo, que te leva sempre a casa às costas. É o colchão a fazer de carapaça, a malicha, tudo, leva tudo. E depois os animadores entram um bocado em modo de ajuda. Tipo, olha, queres que eu leve metade do teu sapato? O elástico do teu colchão? E nestas chegadas não estão muito receptivos a grandes diálogos. Do género... Olá, como é que se chamam? Já se conheciam? Riem muito, não me respondem. Eu insisto. Então, o mais extrovertido do grupo começa. Então, ele é o Tiago, ela é a Joana e aqueles dois são gêmeos. Riem, gozam com a minha cara. E eu acredito, claro, até ao último dia de campo, que eles são gêmeos, porque nunca ninguém desmente. Hoje acordei, onde é que eu estou? Mundo ao contrário, para onde eu vou? Quanto ao acordar no Pegadas, eu acho que isto é todo um ritual que se repete dia para dia e que tem sempre uma magia diferente a cada dia que passa e é sempre incrível. Começa sempre com os despertadores dos animadores, um de cada vez a tocar, e portanto nós acordamos sempre com o primeiro despertador, mas só efetivamos e nos levantamos quando acordamos com o nosso. O que eu mais gosto no acordar é que de repente é uma altura do dia em que nós temos de lidar com os maus feitios dos animadores. E eu não sou de intrigas, isso não sou. Mas há uma animadora em específico, que é a Beatriz Lobão, que para acordar, eu nunca vi nada assim, imagina, é um mau humor, trocamos palavras muito feias entre nós e aquilo é muito, muito complicado. Mas a malta acorda, os animadores acordam, estamos todos para a oração da manhã dos animadores, que é um momento muito, muito importante, em que entregamos o dia a Deus, que nos focamos no nosso objetivo e no objetivo do Pegadas, e é um momento muito bom para começar o dia. De seguida vamos beber o cafezinho da manhã, temos ali 10 minutos, uns ainda estão a acordar, outros já estão mais dinâmicos, outros estão a acabar alguns detalhes de jogos. E depois é hora de pegar na coluna, levar para os quartos e pôr aquela batida que todos conhecemos do tu-tá-tá, tu-tu-tá-tu-tu. E pronto, e nisto eles levantam-se a dançar todos, não é? E pronto, e vão em filinha, quase que hipnotizados, mega meio educadinhos. Não, estou a brincar, o que seria? Eles começam a ouvir esta batida e é provavelmente o único momento em que não começam a dançar. Coluna no meio do quarto das raparigas e outra nos rapazes, e música a bombar. Aquilo é Wet Bad Gang, é MC Kevinho, é Nanny, é J Balvin, é Apollo G, é o que elas quiserem. Há sempre, por outro lado, animadores. Não sou de intrigas, não se esqueçam. Mas eu vou agora mencionar um nome, que é Concha. A Concha faz questão de acordar os miúdos com 4h30. Os miúdos começam logo a andar, bem beta, Concha, música de beta, bem branca, não quero, não sei o quê. E ela insiste, e eu não percebo
como é que ela acha que ele vai resultar. Mas pronto, está lá a tentar levar o seu lado beto para o Pegadas. As miúdas começam-se a vestir, há aqueles dramas clássicos de não tenho roupa, não sei o que é que vesti bolas, não trouxe a minha camisola cor-de-rosa, mas estou cheia de ida real, se calhar para um bocadinho de maquilhagem, é preciso fato de banho, que jogos vamos jogar hoje. Aquela clássica ansiedade, mas uma boa ansiedade de começar o dia. Pedem-nos roupas emprestadas, fazem assim desfiles de moda, claro, com a Leonete Rebelo a comandar aquilo tudo. Bora, meninas, tudo para a roda. Os diretores já apitaram. Bora, mais rápido. Aqui estás a fazer um apito, já sou. São os nossos diretores, hoje já começou. Um dia de pegadas começa sempre na roda. Antes disso, há só uma equipa que ajuda a preparar o pequeno almoço e uma equipa que lava a louça do jantar do dia anterior. E o bom da roda é que estamos em meia lua e vemos-nos a todos e conseguimos estar sempre sentados com pessoas diferentes ao longo do dia. E acho que de manhã isso tem ainda mais graça porque há assim vários grupos. Há aquele grupo que está ultra animado, só quer começar a cantar e saber as atividades que vão ser feitas naquele dia. Há aquele grupo que, se puder não falar com ninguém, agradece, põe o capuz e tapa a cara. E há assim uma certa magia nesse primeiro momento da manhã, que é, às vezes ainda está assim um bocadinho de frio, se calhar ainda estamos com um camisolão e há assim uma sensação de não sabemos o que é que vai acontecer naquele dia. Mesmo nós, animadores, que preparamos o campo, não sabemos como é que as coisas vão correr, o que é que vai acontecer, e há assim mesmo uma magia no ar de parece sempre o primeiro dia. Já que estás aqui, aproveita agora. Mama, que horas são? Horas de ir para a roda. As melhores memórias que tenho são, sem dúvida, no meio daquela roda. E como é que é possível num espaço tão pequeno? Imaginem uma roda com 10 bancos, ou se calhar não 10, mas 15 bancos, tornar-se o local do campo, o sítio do campo. O chão até fica ousado, sabem? Quando acaba, se aquilo tivesse relva, imaginei que aquilo tivesse relva, já era lama ao fim da semana. Porque acontece muita coisa ali, muita coisa engraçada e muita coisa que fica na memória. E como é que se monta uma roda de pegadas? Eu acho que isto não é comum a todos os nossos campos, mas nos campos que eu tenho animado nós temos sempre assim algumas peripécias divertidas na montagem da roda. Eu lembro-me que em 2017 estávamos a começar um campo pela primeira vez, foi quando abriu o 5º campo Pegadas, uma equipa toda nova, e às tantas estamos no pré-campo, portanto antes dos Pegadas chegarem, e apercebemos-nos que há uma grande parte da roda que durante uma grande parte do dia não está à sombra. E isso não pode mesmo ser, porque um dos requisitos principais desta nossa roda é, para além de ter sítio para sentar, é estar à sombra, porque nós passamos grande parte do dia lá, é lá que fazemos todas as refeições, é lá que damos as regras para os jogos, portanto é mesmo muito importante que a roda esteja à sombra. E ao apercebermos que não tínhamos sombra, fartámos-nos de dar voltas para ver se outro sítio daria, mas não havia nenhum sítio com sombra natural o tempo suficiente, então, assim, fruto de um grande trabalho em equipa e de uma boa dose de loucura, resolvemos montar um toldo gigante para fazer sombra a uma roda com 50 pessoas. E foi um trabalho de todos, claro, mas muito liderado pelo Luís, pelo Vasco e pela Matilde, que como boa guia que é, dá a nós como ninguém. E foi uma loucura. Eu lembro-me das tantas a olhar e ver o Luís Freire de Andrade a fazer cimento caseiro, com quase nada, eu nem sabia que era possível, para espetar um pau que ia servir para fazer de apoio à outra ponta do toldo com um nó. Bem, uma loucura mesmo, mas correu muito bem, tivemos sombra ao campo todo e o taipal não caiu, e acho que foi um grande momento para aquele campo que estava ali a começar e que acho que ainda hoje, passado já quase 4 anos, ainda nos identifica bastante. E agora mais recentemente, lembro-me também agora no campo do ano passado, em 2019, para a roda ter sombra o dia todo, tivemos que pôr a roda um bocadinho longe do sítio onde era o nosso ponto de luz. E então tivemos que montar uma mega extensão aí de 250 metros, com imenso cuidado para as extensões não fazerem curto-circuito entre umas e outras, e foi também um momento de pré-campo assim engraçado. Mas eu acho que tanto o taipal como esta nossa mega extensão são mesmo símbolos do que é o Pegadas, que é fazer muito com pouco, ir com fé para as coisas e
e para além disso também é sempre fruto de muita generosidade. Põe-te a caminho, se arriscares vais conseguir. As mega manhãs é o primeiro momento da manhã depois do pequeno almoço e neste momento tentamos ter um espaço especial e propício para partilhas, para conhecer, para mostrar novas e diferentes formas de viver. Dar um bocadinho a conhecer a proposta de vida de Jesus. As mega-manhãs são para mim um momento alto da manhã, se não do dia. É talvez, ou é certamente o momento do dia onde acho que se concentra o maior potencial de timing para os animadores se darem a conhecerem os miúdos um para um, poderem chegar a eles de forma mais profunda, talvez por caminhos mais sérios ou mais profundos, que os fazem confrontar com ideias ou com pensamentos que se calhar no resto do dia, com os jogos e com as brincadeiras, é mais difícil de proporcionar. Tentamos que essa parte do teatro seja o mais divertida. Temos sempre um jingle de introdução às mega manhãs que os miúdos decoram de um dia para o outro e faz com que seja um momento muito contente, muito alegre e de muita diversão. Com a mensagem de cada dia do teatro, pretende-se que depois se passe à segunda fase, que é as mega conversas, em que o grupo é dividido em grupos mais pequenos, normalmente por idades, para assim ter uma maior capacidade de criar espaço e um ambiente propício a estas partilhas, propício a boas conversas, propício a mostrar-lhes outra forma de olhar para a vida segundo o olhar de Jesus. Este ano na espiritualidade temos um desafio muito simples que passa muito por fazer um processo de reconhecimento de Jesus na nossa vida. Um Jesus que se apresenta como alegria, como amizade e nas vivências do campo. Que possamos este ano concentrar também as nossas forças neste momento para assim podermos fazer um campo com uma espiritualidade forte e de facto passar uma mensagem que eles levem para a vida deles e que os possa transformar. Comigo pegadas eu vou levar, vou a correr em vez de andar. A sorna acontece todos os dias, a seguir ao almoço, e é assim um momento mais livre, no sentido em que nós animadores não preparamos nada muito concreto. Eu acho que a sorna acaba por ser um momento muito único de cada campo. Apesar de ser comum a todos, não é? Todos nós temos sorna todos os dias, acaba por ser muito influenciada pelo grupo e pelo local de campo. As melhores imagens que tenho são água, sabão no ar, músicas completamente loucas e todos a dançar e eu a pensar, isto é a vida, isto é a felicidade no estado mais genuíno. É mesmo, miúdos a caírem no chão, miúdos a saltarem para o colo, um calor horrível, uma água quente e de repente é aquilo, é só aquilo que importa. Eu acho que, pronto, não devia ter um nome, mas devia existir todos os dias na nossa vida, que é de repente meia hora de sorna e era aquilo. E mesmo que haja pessoas que não querem dançar nem se molhar e que não querem, pronto, fazer a digestão em cima de uma lona molhada, acabam sempre lá. Porque está alguém a andar, pumba, leva com um balde de água na cabeça. Está outra a andar, está nas cavalitas de um, já está lá no meio. Portanto, acabamos 60 pessoas no meio de uma lona de 1 metro quadradinho, todos a dançar e a pensar, vou-me arrepender disto daqui a 10 minutos, mas agora vou aproveitar. Quem é este? Ele é o nosso animador, sempre disponível, se pedires, faz favor. Que é num campo o momento Kinder. Tem um nome estranho e primeiro que tudo acho que ajuda se calhar o contexto, porque é Kinder, porque é que se chama Kinder. E é porque na origem deste momento havia um ovo Kinder, daqueles que têm brinquedos lá dentro, onde era escrita uma frase, uma pergunta ou uma frase qualquer. E o que se passava era, quando íamos para a missa, os miúdos sentavam-se todos
para a missa, nós sentávamos todos entre eles, aquela logística clássica, e alguém atirava o ovo Kinder e quem apanhava lia a frase e isso era o mote para começar este momento de Kinder. E então, o que é isto? Muito bem, os momentos Kinder são uma altura antes da missa, normalmente são 15, 10 minutos, em que se faz uma pequena catequese para também preparar para a missa ou poder falar mais diretamente do nome de Jesus. Só para dar exemplos, nestes 3 anos de campus, todos os anos fizemos uma coisa diferente. No primeiro ano expusemos cada dia a vida de um santo. No segundo falámos um bocado dos símbolos e dos momentos da missa. E no meu terceiro ano, falámos do testemunho do que é ser cristão, do que é que isso muda na minha vida, o que é que implica. Ao longo dos anos, nós também fomos mudando um bocadinho a estratégia e acho que a parte boa deste momento de Kinder é que não é rígido, não é fixo. E passámos a fazer não só sobre momentos da missa, mas também um bocadinho sobre as nossas histórias pessoais. Cada animador, à vez, ia ficando com um dia e falava e dava algum testemunho sobre determinada coisa da sua vida. Assim, um momento que eu me lembro especificamente que me marcou mais, talvez, foi uma vez que fiquei a falar sobre o tema família. E foi muito giro porque acho que aproximou muito dos miúdos, porque acho que perceberam que todos temos uma história com desafios e com dificuldades. A nossa vida não é um conto de fadas e isso aproxima-nos. Fico sempre surpreendido com a receptividade e com o interesse com que cada miúdo ouve e vive os momentos Kinder. Alguma dúvida vai perguntar ao padre na capela, és bem-vindo, não interessa a tua idade. Não interessa a tua idade. A missa é o momento que acontece depois dos banhos e do momento Kinder e a seguir à missa depois vamos jantar. Por acaso é giro porque a missa é o momento que dá para fazer um bom paralelismo para o Pegadas como um todo. Vive-se os extremos de todos os sentimentos, é uma montanha-russa de emoções, mas no final percebemos que reina sempre o amor. Eu tanto posso estar irritada e triste porque os Pegadas estão a fazer tudo para arruinar a missa e não param quietos, ou estar a transbordar de alegria e amor porque olho à minha volta e estamos todos a cantar músicas no meio de uma natureza inacreditável, numa missa campal, e só apetece chorar de emoção. Para os animadores, eu acho que mostra muito aquilo porque trabalhamos o campo todo, que no fundo é um encontro com Jesus e a verdadeira felicidade. E por estarmos ali verdadeiramente com Jesus, relembra-nos que o trabalho não é nosso e não é para nós, e que às vezes pode ser duro, mas que é uma entrega gratuita e que é especialmente difícil no Pegadas, esta entrega gratuita, mas que há coisas que nós não percebemos e que por terem uma dimensão maior nós só temos que confiar. Para os Pegadas, a missa também acaba por ser muito adaptada a eles e o nosso antigo padre, o Padre Hugo, fazia muitas perguntas a seguir a todas as leituras para os manter atentos e para eles também participarem muito na missa. E o nosso atual grande Padre Jorge também faz o mesmo, o que facilita. Mas olhando para os Pegadas, nós sabemos que eles têm muitas máscaras postas e que não nos deixam ver o que eles verdadeiramente são, que normalmente é um coração incrível. Neste momento da missa somos todos completamente desmascarados. Rendemos-nos e estamos ali uma hora a ser verdadeiramente nós mesmos. É um momento que até o mais mauzão e refia do campo faz uma partilha amorosa a chorar e põe-nos a todos a chorar. As histórias caricatas na missa são milhares. Eu acho que por ser um momento tão sério dá asa a muitas histórias mesmo, mas eu lembro-me de uma em que no momento da comunhão estava de joelhos a rezar, devia haver uma fila muito grande para comungar, e uma Pegada ao meu lado toca-me assim no braço e pergunta-me: "Oh, não vais buscar bolacha?" E depois lembro-me de ouvir miúdos à volta a dizer: "Tchê, nem nos dão lanche e agora vai tudo buscar bolacha, não, bem podre." Depois também me lembro de estarmos todos em silêncio na comunhão, isto foi bem no meu primeiro ano, no meu segundo campo, e de ouvir um Pegada a virar-se para o outro e a dizer:
vai virar, vais ver, ele vai virar mesmo. E de repente o padre bebe do cálice e ele, não, eu disse, viram mesmo. Bem, e partimos todos a rir e isto é uma história muito típica do Pegadas que contamos muito, que foi motivo de muito riso. Depois também me lembro de outra, que foi, eu estava também de joelhos a rezar e vi uma miúda, e estava uma miúda ao meu lado a olhar fixamente para mim. E eu, pronto, achei aquilo um bocado estranho, mas continuei. E no final da missa ela veio ter comigo e pergunta-me: olha lá, tu estás sempre a falar com Jesus quando estás de joelhos? E eu parti-me a rir, e a tentar-lhe explicar que sim, que estava de facto a falar com Jesus, mas que há momentos em que estamos de joelhos só por respeito a Jesus, porque Ele está ali connosco. E depois foi muito agir, porque no dia a seguir eu olho para o lado e ela está de joelhos, ali muita séria, a olhar para o altar. E eu olho para ela, rio-me e ela ri-se com um olhar do género: agora eu percebo e também faço isto. E foi muito giro perceber que nós também podemos ser exemplo e também podemos mostrar Jesus sem nos apercebermos com aquilo que fazemos. Fazemos jogos em equipa, nós somos amigos para a vida. Depois do jantar, a roda torna-se um campo de batalha de dança e somos sempre animadores contra os miúdos e é impressionante como nós perdemos sempre. Mas eu hoje continuo a achar que ganhei todas as batalhas de dança contra aqueles miúdos e eles hoje sabem perfeitamente que nós nunca ganhamos, mas eles também nunca nos deixam ganhar. Eu queria, não sei se algum deles me está a ouvir, mas pedia que nos deixassem ganhar este ano, só um. São tempos difíceis e eu precisava disso na minha vida, eu e todos os outros animadores precisávamos disso, que era só ganhar uma, mas pronto. A seguir ao jogo da noite, temos um momento assim mais calmo, antes do deitar, onde pomos todos em roda, em círculo, com as mãos dadas, com os braços cruzados, e cantamos uma música que é a música lenta e calma, e tentamos ter um momento mais sereno, um momento em que refletimos sobre o dia que passou. Às vezes é um bocadinho difícil de acalmar os miúdos, porque a seguir a uma dance battle de Kizomba percebo que seja complicado acalmar, mas é muito importante, e temos sempre um animador que faz um resumo do dia e de todos os jogos que fizemos e dos momentos bons e dos momentos maus como conclusão do dia. E para mim é mesmo importante este momento para não passar despercebido os momentos bons do campo e não passar despercebido todos os jogos que fizemos e todas as megas manhãs e todas as missas, porque às vezes entramos na rotina do campo e nas dinâmicas do campo e esquecemos de parar um bocadinho para pensar em todos os momentos que passamos, em todos os jogos, e este momento é muito importante para isso. E a seguir, eu acho isto muito giro, porque a seguir os diretores dizem quem é que vai deitar os miúdos e quem é que é o responsável, o animador responsável pela pasta de dentes, depois lavarem os dentes e assim. E neste momento, se olharem à volta, os miúdos estão todos em pânico, tudo a olhar para o chão, ninguém quer fazer contacto com os animadores. Pois pronto, segue-se a árdua tarefa, e eu acho que nisto basta-me descrever a primeira vez que foi deitar os miúdos, que eu acho que se percebe mais ou menos como é que tudo se desenrola. Então basicamente nesse dia foi o meu primeiro campo, há 2 anos, havia pegadas que eram um ano mais novos do que eu, e eu tive o dia todo a tentar perceber nos últimos anos quais é que eram as estratégias para adormecer os miúdos da melhor maneira, o mais rápido possível. E reparei ao longo do dia que eles andavam sempre assim às brigas uns com os outros, às tareias. É uma coisa amigável, tranquila, mas que eu percebi que gastava imensa energia, e então potenciei um bocado esses momentos no fim do dia, mesmo no boa noite, controladamente, e eles ficaram mesmo cansados antes de dormir. E depois disto reuni os mais velhos e pedi-lhes ao máximo, pus-me no plano deles e disse mesmo: pá, a equipa está cansada, se vocês, tudo o que vocês quiserem que eu possa ajudar, pá, digam que eu ajudo, mas também do outro lado também colaborem connosco, que é para nós amanhã também temos um dia igualmente épico. E eles, e esse grupo mais velhos percebeu, eu até disse que podia buscar copos de água à cozinha se fosse preciso e colaborou imenso, e eu também com isto
deixei-os deitados e comecei a tocar uma guitarrazinha que ajuda também sempre a embalar logo os mais novos, que depois causam logo menos prejuízo. E pronto, e depois disto, para os mais velhos, passei a noite a ir buscar copos de água. Depois temos a reunião dos animadores, que é um bocadinho mais refletir sobre o dia. Vamos fazendo passo a passo o que é que aconteceu ao longo do dia, coisas boas e coisas más, coisas a melhorar, e um bocadinho o resumo do dia a seguir e ver se está tudo em ordem. Eu acho que a reunião da noite é um momento incrível para os animadores. É aquele momento em que estamos todos à conversa, a trocar impressões de coisas engraçadas que aconteceram durante o dia. Por fim temos a oração da noite, que é um momento em que eu pessoalmente conto a Deus o dia e as dificuldades que tive e peço sempre forças para continuar, por mais cansada que esteja. E é um momento em que repomos as energias e entregamos o dia a Deus, para depois nos podermos ir deitar mais calmos e prontos para o dia seguinte. Estava à tua espera, queria só mais um dia para saber onde tu estiveste. Ainda bem que vieste. O último dia é o dia em que cai a ficha a todos e se vê o quanto valeu a pena estarmos todos juntos naquela semana. Na despedida acho que é outro momento também assim de muita coisa, de muita beijação, muito suor, muito abraço, amasso, choro. Saltam, cantam, gritam, ficam nostálgicos e perguntam-nos como é que vai ser daqui para a frente, quando é que nos vamos voltar a ver, quando voltarem embora todos à praia, embora todos ao cinema. Vê-se que gostaram de estar connosco naquela semana. E depois é aquela eternidade entre entrarem verdadeiramente dentro do autocarro para ficar e o sair outra vez para a fotografia, para a troca do telefone para o abraço final, o animador que entra outra vez, pega no microfone, ainda quer mandar umas piadas e cantar umas músicas, não sei o quê. E depois, sabem que eu penso imenso, como é que... Gostava de saber um relato dos condutores, não é? Dos autocarros. Eles devem... Não sei o que é que eles devem achar. Enfim.